Olá, nono ano, estamos aí para mais uma videoaula de História. E o tema dessa videoaula de hoje é a Segunda Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial deixou uma série de questões mal resolvidas. Os italianos, eles se sentiram injustiçados porque não receberam devidamente os espólios da guerra. Os alemães se sentiam ofendidos pelas cláusulas do contrato de Versalhes, que nós já estudamos em outras videoaulas. Né? E como vimos, né, essas duas questões foram a causa do surgimento dos regimes totalitários nestes países, né? O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. E tudo isso que levou ao início, né, o novo conflito que aconteceu em 1939, que começou, né, em 1939, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, é muito correto afirmar que a Segunda Guerra Mundial é consequência da Primeira Guerra Mundial. Ela aconteceu por causa da Primeira Guerra Mundial. Em 1933, Hitler assume o poder como chanceler na Alemanha. E pouco tempo depois ele assume o controle político total do país, estabelecendo um governo autoritário de extrema direita. Ele iniciou um processo de industrialização e de militarização do país. O objetivo de Hitler era reerguer a Alemanha, com a mesma extensão territorial que tinha o antigo Império Alemão antes da Primeira Guerra Mundial. Em 1935, Hitler rompe com o Tratado de Versalhes. Vocês lembram lá, nós estudamos, né, um tempo atrás, o que foi o Tratado de Versalhes, que proibiu a Alemanha de ter um exército com um número lá de soldados, né, não lembro o número exato agora, e que a Alemanha não poderia produzir armas de grande calibre. O que Hitler fez? Aumentou consideravelmente o número de militares no seu exército e começou a produzir armamentos e munições de grande calibre. Então, com isso, ele rompe o Tratado de Versalhes. Além disso, Hitler ainda faz um pacto com Mussolini, na Itália, e com o Japão, já que esses três governos eles tinham uma coisa em comum. Os três governos da Alemanha, da Itália e do Japão eram anticomunistas. Né? Então, em 1936, eles assumem o pacto Antikomiter, que significa, né, anticomunista. Com o apoio da Itália e do Japão, a Alemanha começa, né, a sua política de expansão territorial pela Europa. E a pretensão de Hitler era ocupar a Alemanha. A Inglaterra e a França se pronunciaram, né, ameaçando declarar guerra caso a Alemanha continuasse com essa política expansionista. Um detalhe é que nesse período o exército alemão já era mais bem equipado e o mais bem treinado de toda a Europa. Então a Inglaterra e a Alemanha eles ofereceram apoio militar à Polônia caso a Alemanha invadisse, né, a Polônia. Outra coisa, a Alemanha fez um pacto de não agressão com a União Soviética. O que é um pacto de não agressão? É quando uma nação entra em acordo de não invadir ou de não ocupar territórios da outra nação, né? De não entrar em guerra entre si. Isso é um pacto de não agressão. Então havia esse pacto entre a Alemanha e a União Soviética. Esse pacto era chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov. De acordo com esse pacto, a Alemanha ela daria uma parte da Polônia para a União Soviética se ela se mantivesse neutra em um eventual conflito. Então vocês percebem que como é que as coisas estão acontecendo? Né? A Alemanha queria invadir a Polônia. A França e a Inglaterra declararam apoio à Polônia caso a Alemanha
invadisse a Polônia. E a Alemanha faz um acordo com a União Soviética da União Soviética permanecer neutra, caso a Alemanha invadisse a Polônia, e em troca a Alemanha daria uma parte da Polônia para a União Soviética. Além disso, o Japão, em 1931, invade a Manchúria e no ano seguinte o Japão invade a China. Então, a mesma política que Hitler está adotando lá na Europa, de ocupar outros países, de expandir seu território, o Japão também está fazendo isso lá no Oriente. E Hitler, o que ele faz? Invade a Polônia no dia 1º de setembro de 1939. E assim, então, começa a Segunda Guerra Mundial. Se eu perguntar na prova como ou por que começou a Segunda Guerra Mundial, a resposta deve ser exatamente essa. Porque no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Beleza? Muito bem. Em 3 de setembro, a Inglaterra e a França, então, declaram guerra à Alemanha, 2 dias depois da Alemanha ter invadido a Polônia. Em 17 de setembro, tropas soviéticas também invadem a Polônia, como parte do acordo Ribbentrop-Molotov, que nós vimos um pouquinho atrás, Então, aí estamos em guerra. A guerra ela foi dividida em 3 fases. Na primeira fase, tem vitória dos países do eixo. Quando eu digo aqui países do eixo, eu estou me referindo à Alemanha, à Itália e o Japão, tá certo? Então, esses países formam o eixo, tá bom? Nesses primeiros anos, de 39 a 41, esses países eles estavam numa fase de vitórias, A Alemanha ela conquista a Polônia e, além de conquistar a Polônia, ela invade também a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. Em 1940, invade a França. Em 1941, o exército alemão já conquista a cidade de Paris. Então, com isso, toda a França já caiu nas mãos dos alemães. Ainda em 1941, várias cidades da Inglaterra, inclusive Londres, são bombardeadas pelos alemães. Em 1942, Hitler rompeu o pacto de não agressão que ele fez com a União Soviética, e invade também a União Soviética. Em pouco tempo, o exército alemão já estava às portas de Moscou. Moscou, a capital da União Soviética. A invasão da União Soviética estava favorável para Hitler, até que começou o inverno. O inverno lá na Rússia, na antiga União Soviética, a temperatura chega a menos 40 graus Celsius. Isso enfraqueceu o exército alemão e favoreceu o exército soviético, que eles já estavam familiarizados com esse clima. Ainda em 1941, os japoneses bombardeiam a base militar americana de Pearl Harbor, no Havaí, e com isso os Estados Unidos, que até então estavam neutros, entram na guerra com os países aliados, a Inglaterra e a França. Então agora nós temos a guerra de 2 frentes. De um lado, a Alemanha, Itália e Japão, que formam os países do eixo, e do outro lado nós temos a Inglaterra, a França e agora com os Estados Unidos e a União Soviética, que a União Soviética também passa para o lado destes outros países que na guerra são chamados de aliados. Então, aliados de um lado e o eixo do outro. Aí começa então a segunda fase da guerra. Agora nós temos um equilíbrio de forças, porque agora a Inglaterra e a França têm o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética contra a Alemanha, a Itália e o Japão. Isso inverte os rumos que a guerra estava tomando até aqui. Em 1942 aconteceu o conflito mais sangrento da guerra, a Batalha de Stalingrado. A cidade de Stalingrado, na União Soviética, ela foi cercada pelos alemães e os soviéticos eles resistiram por vários meses e saíram vitoriosos. Isso enfraqueceu ainda mais a Alemanha. Em 1942, os Estados Unidos
já começam a bombardear cidades alemãs. Aí começa então a terceira fase da guerra, de 1943 a 1945, com a recuperação dos aliados e a derrota dos países do eixo. Em julho de 1943, os soviéticos conquistam mais vitórias sobre os alemães e começam a sua marcha em direção a Berlim, que é a capital da Alemanha. Em 6 de junho de 1944, tropas americanas desembarcam na França, que até então estava dominada pelos alemães. Esse dia, 6 de junho de 1944, ficou conhecido como o Dia D. Os alemães, então, são expulsos da França pelos Estados Unidos e eles começam também a sua marcha em direção a Berlim. Os soviéticos chegam primeiro em Berlim e logo em seguida chegam os americanos e os ingleses. Com a cidade ocupada, Hitler reconhece a derrota e no dia 30 de abril de 1945, ele e a sua esposa, Eva Braun, cometem suicídio, antes de serem capturados pelos exércitos inimigos. Em 8 de maio de 1945, o almirante Dönitz, que era sucessor de Hitler, no cargo de chanceler, ele anuncia oficialmente a rendição alemã. Isso marca o fim do conflito na Europa, mas não o fim da guerra. Vocês lembram do Japão, né? Onde é que estava o Japão nessa altura? Os japoneses não se renderam. Eles se recusaram a se render. E em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica na cidade de Hiroshima, matando mais de 140 mil pessoas. E ainda assim, os japoneses não se renderam. 3 dias depois, lançaram uma segunda bomba na cidade de Nagasaki, matando mais de 100 mil pessoas. Com a possibilidade de mais bombardeios, o Japão se rende no dia 19 de agosto de 1945 e assim termina a Segunda Guerra Mundial. Com a ocupação dos aliados nos territórios alemães, eles encontram diversos campos de extermínio, com o objetivo de exterminar judeus. Além dos judeus, também os ciganos, deficientes, os alemães que se opuseram a Hitler. Os responsáveis por estes campos são considerados criminosos de guerra e julgados pelo Tribunal de Nuremberg. Em fevereiro de 1945 aconteceu a Conferência de Yalta. Yalta é uma cidade da União Soviética. Nessa conferência foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de mediar possíveis conflitos que surgissem depois dessa guerra e evitar uma nova guerra mundial. Também aconteceu a Conferência de Potsdam, que é uma cidade próxima de Berlim. Nessa conferência, os líderes das nações vencedoras, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, decidiram que o território alemão seria dividido em 4 zonas de ocupação sob o comando da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética, como vocês podem ver no mapa que eu vou colocar aqui para vocês. Além disso, foi estabelecida uma multa de 20 bilhões de dólares para a Alemanha. Então, para quem pensa que o 7-1 foi humilhação, humilhação foi o que a Alemanha passou nas 2 guerras que ela disputou. Então, agora os alemães eles vão pensar 2 vezes antes de entrar em uma outra guerra, que provocaram 2 guerras e perderam as 2. Então, para ajudar vocês no estudo dessa matéria, tem aí as atividades nas páginas 44 e 45 do livro didático. Vocês vão fazer as atividades, tirar a foto e mandem para mim até amanhã às 11h30. Também estou liberando agora uma trilha para vocês. O prazo para a trilha também é até amanhã. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.